Aprender inglês de verdade não é uma questão somente de técnica, mas sim também de identidade. Depois de 8 anos estudando inglês, eu estudo inglês desde criança, e depois mais 9 anos ensinando inglês como professor realmente, eu percebi que os alunos que mais evoluíam não eram necessariamente aqueles que sabiam mais, mas sim aqueles que mudavam quem eles eram. E aí você vai entender sobre esse ponto, que você não precisa de mais conteúdo necessariamente. Você precisa mudar a forma como você se vê. Você precisa mudar quem você é. Você precisa se tornar outra pessoa. E você vai entender como aplicar essa ideia na sua vida e como aplicando essa ideia na sua vida vai fazer você evoluir e aprender inglês muito mais rápido. E antes disso, começando o vídeo realmente, só para você entender como eu cheguei nessa ideia, né, que eu demorei 27 anos para poder te explicar isso, para poder fazer um compilado de toda essa noção de vida, para conseguir estruturar ela de uma forma que faça sentido para você. Antes de tudo, que nem eu falei, eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade. E aí eu fui até os 16 anos estudando. Eu estudei em várias escolas, foram vários métodos, também em cidades diferentes. Então, eu acabei experimentando vários métodos em diferentes escolas e fui vivendo, meio que estudando inglês como matéria de escola por muito tempo. Até o momento que eu comecei a realmente pensar sobre a minha aprendizagem de inglês como um todo. Tipo assim, eu tô estudando inglês faz tanto tempo, e essa ideia da adolescência, né? Quando eu era adolescente, eu fiquei pensando, por que eu ainda não consigo me comunicar em inglês? Por que eu tô estudando inglês faz tanto tempo e eu não ainda falo o inglês como realmente uma língua? Aí eu comecei a ficar curioso sobre poliglotas que pesquisavam sobre a aprendizagem de línguas, sobre como essas pessoas aprendiam línguas rápido, como funciona a aprendizagem de línguas de forma geral, né, que nem eu coloquei aqui. E aí, dentro de todas essas pesquisas, eu descobri o poder de consumir conteúdo nativo. Tem essa ideia que existe por aí, ela faz muito sentido, se você já ouviu ela, né, sobre o consumo do inglês. Tem várias pessoas falando sobre esse tema, eu mesmo falo muito sobre os alunos, sobre a ideia de consumir inglês na sua vida. Você tá ali vivendo a vida normalmente, você tá consumindo, assistindo vídeos em inglês, assistindo séries, ouvindo músicas, e você vai consumindo aquele conteúdo naturalmente. Mas eu não entendia isso na época. Depois, quando eu comecei a entender, eu comecei a praticar constantemente. Eu fazia isso principalmente assistindo vídeos de pegadinha em inglês. Então, assim, era interações sociais e tudo mais, e eram vídeos bem legais porque eu via muitas pessoas conversando e utilizando o inglês real nesses vídeos, já que era uma pegadinha. Então, o natural era alguém chegar na rua, conversar com alguém, e aquela interação social ela era a mais natural possível, porque ela não era preparada, não era tipo um filme que tem um script. Aquilo acontecia naturalmente, então a pessoa falava da forma como ela realmente fala no dia a dia. E isso foi muito importante para eu pegar muito dessa base do inglês real. Mas o que eu quero dizer com se tornar uma outra pessoa? Você vai entender um pouco mais disso conforme o vídeo vai passando, né? Mas eu comecei a fazer isso e meu inglês ele evoluiu muito. E depois disso, refletindo, né, eu percebi que eu me tornei uma pessoa diferente. E eu vou te explicar o motivo. Quando eu falo se tornar uma pessoa diferente, é porque existe uma ideia de tipo assim, estudar inglês. Muitas pessoas pensam assim, eu vou aprender inglês e para isso eu vou estudar inglês. Como eu vou estudar inglês? Eu vou estudar inglês assim como nós estudávamos inglês na escola, por exemplo. Assim como nós estudávamos matemática na escola. Você tem as estruturas, tem as fórmulas, eu vou aprender as fórmulas, eu vou colocar as coisas nas fórmulas, aí você fica no inglês muito rígido, no inglês muito assim, sujeito, verbo, objeto, aí tem a conjugação da terceira pessoa, do singular, e aí você acha que é tudo uma fórmula, que você tenta colocar aquela língua dentro daquela fórmula, e no final você trava, você não consegue se comunicar, porque a sua língua ela é muito fixada, ela não é algo vivo. A língua é algo vivo, é uma habilidade de comunicação. A gente usa a linguagem para expressar nossas próprias ideias e nossos próprios pensamentos, então você não pode utilizar ela de uma forma rígida, porque ela não tem a flexibilidade que ela necessita para que você expresse suas próprias opiniões. Então, quando você estuda inglês como matéria de escola, você fica travado, travada. E essa é a ideia. Quando você se torna uma pessoa diferente, você consegue notar essa diferença de não vou mais estudar inglês como matéria de escola, eu vou entender o inglês como uma língua que é viva e que ela é flexível, né? Você tem a flexibilidade, é flexible. E com isso, você deixa de estudar inglês, por assim dizer, e você consegue começar a viver como alguém que fala inglês.
e como alguém que entende inglês, e você vai entender um pouco mais sobre isso, né? Mas você muda, tipo assim, de eu estudo inglês para eu sou alguém que se comunica em inglês todos os dias. E aí tem alguns exemplos práticos só para você entender o que isso significa. Quando você estuda em escolas, por exemplo, e você só estuda na escola, ou você estuda em casa, mas você só tem aquele horário para estudar, por exemplo, só meia hora, você limita a sua evolução. E você limita a ideia do que é uma língua mesmo. Porque uma língua é algo que está presente no seu dia a dia para que você entenda muitas coisas que são comunicadas para você e para que você consiga comunicar muitas coisas que estão na sua cabeça. Quando você estuda uma língua como uma matéria de escola, aquilo está tão fora da sua vivência, ela está tão fora daquilo que você realmente entende como aquele tema, que você não consegue utilizar aquilo de uma maneira ativa na sua própria vida. Então, quando você estuda inglês, às vezes você sabe fazer um exercício de completar nos espaços em branco a conjugação do verbo. Mas às vezes você não consegue responder uma pergunta do como que foi o seu dia? O que você está fazendo no dia a dia? Você não consegue expressar tudo aquilo de forma ativa. Porque a língua ainda não é viva. Você não treinou também o speaking com muita facilidade, com muita frequência. Você não treinou o listening, a compreensão auditiva com frequência também. Então você tem uma língua que ela é meio morta mesmo. É algo que é só como se fosse um monte de fórmulas matemáticas que você não consegue utilizar ela no mundo real. Agora, com exemplos práticos, você tira essa noção limitada da língua, tanto limitada por conta da estrutura que você usa para utilizar ela, quanto a ideia de como você estuda ela. Se você estuda assim só 2 vezes na semana quando você vai para a escola, ou 30 minutos um dia sim, um dia não em casa, você muda quem você é. Se você é uma pessoa que estudava inglês como uma matéria de escola, você passa a utilizar ela, utilizar a língua mesmo no dia a dia, no cotidiano, né, na sua rotina. E aí, tem alguns exemplos aqui, né? Alguém que escuta podcast em inglês lavando louça, por exemplo, estudando italiano, estudando francês. Eu escutava podcasts o tempo todo. Eu ainda consumo coisas em italiano, coisas em francês, mas em momentos específicos que eu estava focado bastante na aprendizagem do italiano, na aprendizagem do francês, eu escutava muito, assistia muitos vídeos, mesmo que eu não entendia muita coisa. Inicialmente no francês eu não entendia quase nada, e com o tempo eu comecei a evoluir, porque existe muito aquela ideia do tipo, nossa, mas eu vou escutar um podcast em inglês, mas eu vou assistir um vídeo em inglês, e eu não vou entender nada, e eu vou continuar consumindo. De certa forma, o bom seria que você continuasse estudando inglês. Enquanto você continua estudando inglês, você continua consumindo inglês e você nunca mais para. Porque existe essa ideia de tipo, eu vou ter um inglês bom, aí quando eu tiver um inglês bom, eu vou começar a falar inglês, eu vou começar a assistir vídeos em inglês. Só que assim, você só evolui porque você está constantemente falando inglês, você está constantemente escutando inglês, mesmo que inicialmente você não entenda muito e você não consiga falar muito. Porque imagina que no português você fala, nossa, mas eu não estou entendendo muito o que o meu pai, que minha mãe está falando em português. Então eu vou parar de ouvir, né, o que minha mãe e meu pai estão falando em português, vou esperar o meu português ficar bom, aí sim eu vou começar a escutar o que as outras pessoas estão falando em português. Mas não faz o menor sentido, porque você só evolui porque você está escutando, mesmo que inicialmente você não esteja entendendo muito. Então a ideia de consumir conteúdo em uma outra língua, que é a língua que você está aprendendo, nesse caso que a gente está conversando aqui, é o inglês, o objetivo principal realmente é treinar muito escutando, mesmo que você não entenda muito no início. E aí você começa a evoluir partindo desse ponto. Mas você começa a escutar podcast enquanto você tá lavando louça, por exemplo, enquanto você tá indo pro trabalho. Você comenta o que você faz em voz alta. Essa em voz alta ou mentalmente, né? Eu digo em voz alta, se você estiver sozinho em casa, eu, por exemplo, atualmente, enquanto eu tô dirigindo, se eu tô dirigindo sozinho, às vezes eu falo em italiano comigo mesmo, em voz alta, eu tô sozinho no carro, não tem problema. Eu falo o que eu tô fazendo, eu falo o que eu vou pensar, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, porque assim eu tô ativamente falando em italiano mesmo que sozinho. Se você já assistiu outros vídeos do canal, você conhece o Jack, né, que era um papel que eu tinha na parede, era um desenho, eu conversava com aquele desenho em inglês e também conversava com aquele desenho em italiano. E a ideia é basicamente essa, assim, não tem grandes problemas. Agora, se você tá num lugar que as pessoas vão te achar um maluco, uma doida, conversando em voz alta sozinho, conversa mentalmente. Nós sempre temos uma voz na nossa cabeça. Essa vozinha que a gente tem na nossa cabeça, que a gente fica conversando, pensando nas coisas, né? Nossa, será que tal coisa... Eu tô falando em voz alta, mas você tá pensando na sua cabeça, né? O que eu vou fazer amanhã? Será que essa pessoa vai mandar uma mensagem? Talvez eu vou estar em um lugar... Você fica pensando. Por que essa voz não pode ser em inglês? Por que você não pode tentar forçar um pouquinho inicialmente com que essa voz
Comece a pensar em inglês. E aí, inicialmente, você pode não ter o vocabulário suficiente para fazer com que essa voz pense em inglês, para você improvisar, mas você pode pegar frases, treinar e deixar elas no modo automático, certo? Treinar até elas se tornarem automáticas. E aí você começa a pensar em voz alta. É assim também que você começa a pensar em inglês. Quando alguns alunos falam, como que eu posso começar a pensar em inglês? Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre pensar em inglês, você pode assistir depois. Mas o interessante é isso, você começa meio que de uma maneira manual. É meio forçado no início, mas com o tempo se torna automático. Assim como quase todas as coisas que a gente faz, né? Você se apresenta no espelho todos os dias. E se apresenta no espelho, não necessariamente, né? Mas, assim, é legal que você tenha uma introdução sua. E você pode evoluir cada vez. Ela não precisa ser a mesma todos os dias. Quando você estiver falando, se você não sabe nada de inglês, você começa a falar seu nome, sua idade, o que você faz. Show! Começa a treinar isso até virar automático. Virou automático, você acrescenta mais uma coisa. Acrescenta um plano pro futuro, principalmente se você tá treinando também para entrevista de emprego em inglês, sabe? Ou se você tá treinando para uma viagem. Se você tivesse numa viagem, você tá trocando ideia com um gringo, o que o gringo perguntaria para você? Ah, o que você faz no Brasil? Você consegue responder essa pergunta? Não. Então pega as frases, treina elas, começa falando elas em voz alta, até o momento que você começa a lembrar delas e começa a treinar elas no espelho todos os dias. Assim, a língua ela é ativa, você precisa usar ela. Então você vê o inglês como parte da rotina, não como uma tarefa. Então, você entendeu como você muda quem você é, né? Porque você não é uma pessoa que tá... Você não é a pessoa que estuda inglês como uma matéria de escola. Você é a pessoa que estuda o inglês como uma língua realmente viva. E você utiliza ela na rotina. Fazendo isso ativamente, né? Escutando podcast enquanto você lava a louça. Você vira uma pessoa que começa a conversar em voz alta ou mentalmente, treinando essas frases, se apresenta no espelho todos os dias. Você vê inglês como parte da rotina, não como uma tarefa. E aí você vê esse erro também, que às vezes você comete alguns erros, que nem eu falei, que é natural, como um aprendizado passivo. E aí eu vou também mostrar um pouco sobre isso e eu vou te mostrar também como você pode se tornar essa pessoa em 3 passos simples. Mas antes da gente partir para essa parte do vídeo, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que tem do lado do botão de se inscrever. Assim você recebe as notificações do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Você recebe uma mensagem, você vai estar sempre acompanhando as novidades, ok? Qual que é o erro do aprendizado passivo? Aí aqui eu falo assim, quando a gente fala aprendizado passivo, tem 2 formas de pensar nisso e eu vou falar sobre as duas para que você consiga entender. Mas quando eu falo aprendizado passivo de uma forma ruim, seria somente ler regras gramaticais, fazer exercícios, mas nunca usar o idioma. Aí você é realmente um estudante passivo que está só recebendo algumas coisas de inglês, mas você não está utilizando a língua de forma ativa. Como, que nem a gente falou, é uma forma de comunicação, que a língua é viva, então você precisaria utilizar ela dessa forma. Agora, quando você escuta um podcast em inglês enquanto você está lavando louça, querendo ou não, isso é um pouco do que a gente chama de consumo passivo, porque você não está produzindo nada, você só está escutando. Mas é muito diferente de ser um estudante passivo que só espera, porque você está ativamente decidindo escutar um podcast. Entenda essa diferença também dessas coisas, porque eu vou comentar um pouco sobre elas também depois. É como treinar futebol lendo sobre o jogo, mas você só aprende mesmo jogando. É como aprender a dirigir também, que nem eu sempre falei em outros vídeos do canal. Se você só assiste as aulas teóricas da autoescola, você não vai conseguir aprender a dirigir um carro. Você precisa treinar ativamente, assim como o inglês é uma língua viva. Se você só ficar na escola, vendo as coisas do livro, se você só ficar estudando inglês mesmo, as estruturas do inglês, e você não praticar ativamente, seja falando em voz alta, falando mentalmente, pensando em como você pode expressar suas próprias ideias, suas próprias opiniões, ou até mesmo participando de aulas de conversação, como, por exemplo, os alunos do meu método, o método MAF, né, o método acelerador da fluência, como eles fazem, eles participam de aulas de conversação toda semana. Você precisa, de alguma forma, utilizar tudo isso, porque assim você consegue entender aquilo que você ainda não sabe e você consegue praticar utilizando aquilo que você já aprendeu e fixar isso na sua memória. Então, aprender inglês é realmente criar uma nova versão de si. Tem uma coisa chamada ethos, né? Isso é um conceito da Grécia Antiga. O ethos é basicamente o hábito, mais a mentalidade, mais o modo de agir. Então você tem todos os hábitos, as coisas que você faz na sua rotina. Você tem o modo de agir, que de certa forma são os hábitos, né? Assim, eles estão presentes dentro dos hábitos. O modo de agir está dentro dos hábitos, na minha cabeça, isso faz sentido. E a mentalidade. Então você precisa mudar o seu ethos. Você se torna mesmo uma nova pessoa. Fluente não é quem sabe inglês, nesse sentido, né? Mas fluente é quem vive o inglês. Por quê? Uma pessoa ela pode ter estudado inglês o suficiente para saber o inglês se ele tivesse que completar umas atividadezinhas no livro. Mas aí quando você conversa, não, conversa comigo em inglês, a pessoa não consegue. Então não é essa questão de saber
o inglês, é a questão de viver o inglês o suficiente para você conseguir utilizar ele no mundo real. E você não pode ver o inglês somente na escola. Você precisa ter ele na sua vida. Você precisa ter ele na sua rotina. Você precisa mudar quem você é. Você precisa se tornar uma nova pessoa. Você não pode ser mais uma pessoa que só consome o inglês dessa forma. Você precisa ser uma pessoa que consome o inglês de uma forma viva, de uma forma ativa. E aí você para de depender de motivação, também quando você muda, né? Você cria rituais que sustentam o aprendizado. Isso faz parte da rotina, porque tudo isso aqui que a gente colocou, aí eu vou falar um pouco mais também sobre o que fazer para se tornar essa pessoa em 3 passos simples, mas que nem eu falei, escutando o podcast, conforme você vai vivendo o dia, fazendo as coisas do dia, pensando mentalmente, você cria esses rituais e eles sustentam o aprendizado, você aprende cada vez mais, você evolui cada vez mais, e é isso que eu reparei em todas as pessoas que eu vi que estudaram inglês comigo na época que eu estudava inglês, e também dos poliglotas que eu consumia conteúdo enquanto eu estava nessa parte da adolescência, que eu pesquisei muito sobre o tema, e também como professor de inglês vendo os alunos que mais evoluíam, eram os alunos que mudavam a rotina deles, eram os alunos que mudavam o que eles realmente eram, que criavam rituais, sustentavam o aprendizado, e a evolução, ela vem muito mais forte, porque tem aquele efeito bola de neve, que eu comentei já em alguns outros vídeos, né, que é você acumula pequenos espaços de tempo durante a rotina, é um podcast ali, é pensando em voz alta aqui, falando em voz alta lá, pensando em algumas frases, estruturando algumas coisas. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo que você tem o estudo da escola, você tem o estudo que você faz em casa, e você tem aquela vivência que vai acontecendo durante a rotina. E aquilo vai se somando tanto, que no final de um mês você tem tanto tempo de vivência do inglês, que você evolui muito mais do que todo mundo que não tem. E você consegue ver como os alunos que evoluem tão rápido fazem isso, e como os gringos também, os poliglotas principalmente que falam sobre esse tema, evoluem tanto, porque eles incluem tantas coisas de forma passiva acontecendo na rotina deles, que você pensa, nossa, eles devem estudar tão bem, com um método tão elaborado, durante essa 1 hora, que eu não tenho nem noção do que eles fazem nessa... Não, mas não, o ponto não é a 1 hora, é o que acontece durante os outros momentos da rotina também. Se você começar a implementar isso, você vai ver a sua evolução muito mais rápido para você chegar na fluência. Você vê o erro como parte do processo, isso aqui é muito importante, porque também muitas pessoas que evitam praticar o inglês, que nem eu falei, de consumir assistindo vídeos, filmes e séries por não entender, ou também começar a falar inglês, a prática do speaking, né, a prática da fala, eles evitam falar, evitam se comunicar, porque eles têm esse erro, como assim, não, eu vou errar, as pessoas vão zoar do meu sotaque, elas vão rir de mim, e aí quando você vê o erro como parte do processo, você começa a consumir vídeos, mesmo que você não esteja entendendo muito, né, você erra a compreensão daquilo que você está ouvindo, e você também não se preocupa muito com o erro quando você está falando, porque você sabe que é parte do aprendizado. Então, caso você tenha algum problema também com errar inglês, medo de aprender inglês, eu fiz 2 vídeos aqui no canal sobre isso, assiste, que é muito interessante. E você age mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, e você ganha autoconfiança porque você age com consciência. Essa é a parte de mudar, né? Mas como você pode fazer para você se tornar essa pessoa? Em 3 passos simples. O que você precisa fazer para mudar? Primeiro ponto, tenha um ritual diário. Esse aqui é um ritual diário mínimo, né? Um mínimo. Você pode, que nem eu coloquei, você pode escutar um podcast ou vídeo, assistir um vídeo, em momentos do dia. Aí, esse momento do dia, você vai pensar, né? Em que momento do dia que você conseguiria fazer isso? Talvez quando você está indo para a faculdade, indo para a escola, indo para o trabalho, voltando do trabalho, no momento do horário de almoço, quando você acorda, quando você vai dormir, você pode pensar assim, às vezes eu sei que eu tenho meia hora livre para fazer isso, ou não, talvez eu sei que eu não tenho meia hora totalmente livre, mas eu sei que às vezes eu fico olhando Reels ali, que nem tem nada muito útil, né? Eu fico assistindo uns vídeos e tal, que nem é algo que vai me ajudar muito, e eu sei que eu conseguiria, me esforçando um pouquinho, separar uns 15 minutos, uns 20 minutos ali, começa a utilizar isso para consumir inglês durante a rotina. E tem muitos espaços do tempo, espaços do dia que a gente considera como mortos, assim. Sabe aquele tempo que você fica na fila de algum lugar para ser atendido? Quando você fica esperando a resposta de alguém para saber se você vai ou não vai em tal lugar. Normalmente você fica vendo coisa no Instagram, você fica vendo coisa no YouTube que nem é tão útil assim, só para passar esse tempo até fazer aquilo que você realmente tem que fazer. Você pode consumir conteúdo nisso. Então, é um conteúdo que você tem como ritual diário, mas você também tem nos pontos extras durante o dia. Presta muita atenção. Eu também fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro mudou a minha forma de aprender inglês. E é um livro que eu tenho, nem sei se eu tenho aqui ele, é esse aqui, sobre a brevidade da vida, de Sêneca. E eu falei sobre como a noção de tempo que a gente tem
ela é muito diferente do que realmente deveria ser. Então, assiste esse vídeo que tem aqui no canal, é eu segurando esse livro na capa do vídeo, que é muito interessante, que eu falo sobre tempo, sobre como a gente pode entender a importância do tempo e organizar nossa rotina para se adaptar no estudo de inglês. Mas esses rituais diários são muito interessantes. E aí você tem, por exemplo, a prática de listening, que é só consumir conteúdo ouvindo. Você pode ter espaços do dia que você pode simplesmente treinar a fala. Você pode treinar a fala com a prática do shadowing, que é um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre você falar junto com o gringo. Então você já pegou um vídeo vamos supor que você vai treinar tudo, né? Você vai treinar listening, que é consumir compreensão auditiva, depois speaking, que é a fala. Você ao mesmo tempo vai treinar também leitura e você vai treinar escrita, sabe? Você pode em 20 minutos conseguir treinar tudo isso. Você pega um vídeo que você gosta ou um trecho de um filme / série. Depois de você pegar esse vídeo, você assiste, né? Quando você assiste, você pode assistir ouvindo aquilo que você está assistindo, ouvindo o trecho do filme da série, lendo a legenda em inglês. Então, assim, você está lendo ao mesmo tempo que você está ouvindo. E depois disso, você pode praticar shadowing, falando em voz alta as frases que o gringo falou naquela cena daquele trecho, né, do filme da série ou do vídeo. E depois você pode escrever um pequeno texto sobre aquilo, sobre a cena, sobre a situação. Com isso, você faz um compilado geral. Às vezes você tem uma cena de um filme, de uma série que você gosta muito. Sei lá, dura uns 2 minutos aquilo. Você assiste aquele trecho. Você pode assistir até mais de uma vez. Tem tempo, né? Em 20 minutos você consegue fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, você consegue treinar todas essas habilidades. Não, mas eu nem quero ficar focando muito em ler e escrever. Eu quero conseguir falar. Beleza, você foca principalmente em listening e speaking o tempo todo. Você escuta e pratica shadowing, ou até mesmo fala sobre o vídeo. Talvez, dependendo do seu nível de inglês, se você já consegue improvisar algumas coisas, tenta falar sobre o vídeo, explicar pra alguém o que é esse trecho desse filme, dessa série, o que fala, qual que é o tema. E as palavras que você não souber, você vai pesquisando. Isso é muito legal, mas você tem que ter um ritual diário mínimo. E é legal que quando você... Aí o motivo disso é o efeito bola de neve, né? Que nem a gente falou. Você vai acumulando pequenos espaços de tempo. E é legal que você associe, né? Você pense em criar uma conexão. Nem vamos dizer uma conexão. Uma noção de link, né? Um link é uma conexão mesmo. Sobre o que é aquela parte da rotina. Então, se você sempre vai pro trabalho 8 horas da manhã, se você fala assim, eu sempre vou assistir um vídeo antes de ir pro trabalho, você cria uma conexão com um hábito que sempre existe, que você sempre vai no trabalho 8 horas da manhã, com um que você tá querendo criar. Então você tá querendo criar esse hábito de escutar alguma coisa em inglês todos os dias, cria uma conexão com algo que já existe, assim, antes de escovar os dentes, depois de escovar os dentes, antes de chegar em casa, depois de chegar em casa, sempre depois que eu almoço, ou sempre antes de almoçar, sempre antes de dormir, né? Você cria essas conexões porque fica muito mais fácil de implementar um hábito novo, mas tenha um ritual diário. Isso é muito, muito importante, ok? O segundo ponto, que é bem legal, é trocar motivação por identidade. Então, em vez de dizer, por exemplo, eu vou tentar estudar, você precisa pensar assim, eu sou uma pessoa que estuda inglês todos os dias. Você muda realmente a forma como você se vê como uma pessoa que não só que estuda inglês, mas uma pessoa que é um estudante de inglês. E isso tem uma diferença também. Que nem a mesma ideia de ver o inglês como uma matéria de escola e também ver o inglês como uma língua viva. Ser a pessoa que utiliza essa língua viva para se comunicar e você consegue aprender ativamente dessa forma, do que ser só uma pessoa que observa isso de forma passiva, vendo de fora como um observador e não uma pessoa que está atuando, né, naquele filme realmente, o filme da vida. Pensa no que os fluentes fazem, né? Pensa no modo de agir e na rotina de alguém que é fluente e cria um ambiente que favorece essa nova identidade. E aí depois de trocar essa motivação por identidade pela forma como você se vê, você vai fazer o passo 3, que é utilizar o inglês na vida real todo dia. Não só, como eu falei, sobre um ritual diário. Você pode ter um ritual diário, mas a ideia é que isso tem que fazer parte da sua identidade. Então tem que se tornar tão natural que você vai falar sozinho
naturalmente, mesmo que inicialmente seja meio forçado, ok? Inicialmente não vai ser natural, mas com o tempo vai se tornando natural. Você vai gravar áudios do nada, manda no WhatsApp, você vai comentar seus pensamentos em voz alta, ou mentalmente, que nem eu falei, né, dependendo da situação que você tá, você não vai falar em voz alta para as pessoas não acharem que você é maluco, e simular conversas. Aí tem aquela ideia, né, eu apliquei isso na minha vida, eu vi alunos meus aplicando isso com as minhas recomendações, eu vi o quanto eles evoluíram, eu sei o quanto eu evoluí. Então, quando eu comecei a fazer isso, meu inglês evoluiu muito. E eu entendi realmente o paradoxo do estudante, que fica sempre adiando o consumo e a prática da fala e nunca evolui. Não caia nessa armadilha, no paradoxo da comunicação, onde você adia falar inglês, você adia consumir inglês porque você espera estar preparado para que você consiga entender e conseguir falar muito. Você não consegue entender muito, não consegue falar muito porque você não começou com o pouco. Então não tem como você partir pro final sem ter passado pelo processo. Não tem como você simplesmente ser um bom motorista. Não, eu quero ser um bom motorista primeiro, antes de eu começar a pegar no volante. Mas como que você vai se tornar um bom motorista se você não treina entrando, né, num carro e pegando no volante, começando a praticar mesmo que com um pouco inicialmente, depois você vai expandindo. É essa a ideia. Não tem como você chegar no final sem passar pelo processo, ok? Você pode se tornar alguém que vive, pensa, sente e se comunica em inglês mesmo começando hoje. Só basta você tomar uma decisão. E essa decisão pode ser tomada nesse vídeo, ela pode mudar a sua vida inteira. E esse é um ponto que você tem que refletir. A decisão é sua e ela pode ser tomada hoje. Você pode começar assim, não, eu vou criar pelo menos um ritual diário mínimo. E com o tempo eu vou começando a utilizar o inglês na vida real. Muito bom. Já pensa como você pode aplicar e já dá início hoje mesmo, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo também. Assiste o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Comenta aqui se você gostou do vídeo, se você tem alguma outra ideia de outro vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E vejo você no próximo vídeo.